massacrando, né? Sempre comia do resto da mesa, mas quero te dizer nessa noite que os humilhados serão exaltados, né? E Davi, é sempre melhor a gente ser humilhado no início e no final nós teremos a nossa vitória, né? Porque aqueles que é exaltado no começo, no final sempre cai, né, irmão? E aqui, irmão, né, vou trazer uma breve palavra que antes de Davi lutar com o gigante, ele já foi ungido rei. No capítulo 16 vai dizer que Davi é ungido a rei. Meus irmãos, o que eu entendo com isso? Que Deus, Ele te unge primeiro para depois vir a batalha. Porque Ele te unge porque Ele sabe do que você é capaz. Porque, irmão, nessa noite, Deus quer falar aos nossos corações, né? E aqui, meus amados irmãos, agora Saul, ele vai à casa de Jessé, né? No capítulo 16, ele vai e pega os seus 3 filhos de Jessé para ir na batalha. Aqui no versículo, aqui vem falando aqui no capítulo 17, que Eliabe, Samar e Abinadab foram convocados para a guerra, né, meus amados irmãos? Os 3 que têm aparência, os 3 que têm mais forte. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não olha para a aparência. Você não entendeu. Você não entendeu. Deus não olha para a aparência, Ele olha para o coração. E aqui Davi, né, pastoreando as ovelhas, né, de seu pai, né? E é sempre bom a gente ser humilde, né? Porque os humildes serão exaltados, né, meus amados irmãos? E aqui a Bíblia vai dizer que o gigante, ele tem tamanho de 6 covados e 1 palmo, né? E Davi, ele mata o gigante por último. E primeiro ele mata o leão e o urso, né? Primeiro é necessário a gente passar por uma prova pequena, para depois nós passarmos por uma luta grande, né? Primeiro porque Deus te prova, né? Deus ali estava provando Davi, né? Pela fé de Davi, né? E Davi passou naquela prova, né? E aqui, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizendo que Jessé manda Davi parar de pastorear as suas ovelhas para ir dar alimento aos seus irmãos. E aqui a Bíblia vai dizer que o gigante, né, deu 40 dias para escolher um guerreiro para lutar. Irmão, Deus faz isso. Deus, Ele tem uma obra na tua vida. Ele vai no mesmo dia do gigante, vai ser o dia da tua vitória. Quem crê nisso? Quem crê nisso? No dia da tua luta, no dia vai ser da tua vitória. E aqui, irmãos, chega lá, Davi, o seu pai. O que eu admiro em Davi? A obediência. Porque ele deixou, né, as suas ovelhas, né? Ele deixou as suas ovelhas com guarda, que fala, né? Mas, irmãos, Davi chega lá e a Bíblia fala que Eliabe fala que o que você está fazendo aqui, né, irmãos? Sendo que o pai, o Jessé, disse para levar alimentos, para levar, né, as coisas, os alimentos, trigo, pão, né, meus amados irmãos? Aqui a Bíblia vai dizendo que eu vou pular um pouquinho o trecho, mas aqui no capítulo 32 vai dizendo que para Saul não desfalecer o coração, né? Porque até no momento de temor, de medo, até o grandioso tem medo, né, meus amados irmãos? Aleluia! Vamos glorificar a Deus, né? Porque Ele está nesse lugar, né? E Ele quer fazer o mover nesse lugar. Mesmo sendo muito de criança, Ele está aqui, irmãos.
vai falar, né, meus amados, que não desfaleceu o coração de Saul, né, que o teu servo pelejará. E Saul, no 33, do versículo 33, vai dizer que Davi não podia batalhar, né, porque ele ainda era moço. Mas Deus olha para o coração. Deus não olha para a aparência, né? Saul olhou para a aparência, né? Mas Samuel olhou para o coração, né, meus amados irmãos? E aqui a Bíblia vai dizendo, né, que no 34 vai dizer que Davi pastoreava as ovelhas, enquanto veio um urso, um leão, tentando atacar as ovelhas. O que eu entendo por isso? Se fosse outro, ia deixar a ovelha morrer sozinha. Então, o que eu quero dizer? Hoje em dia, os pastores estão deixando as ovelhas morrer, não estão dando crédito para as ovelhas, não estão acreditando mais nas ovelhas, né? E não pode deixar as ovelhas sair de qualquer maneira, né, meus amados irmãos? E então, Davi não deixou aquela ovelha. Mesmo sendo uma única ovelha, Davi não deixou aquela ovelha morrer. Então, meus amados irmãos, aqui vai falar que Saul acreditou naquela história de Davi, né? E Saul ofereceu a sua armadura, né, meus amados irmãos? E Davi foi, colocou e não conseguiu nem andar com a armadura. Eu acredito, a humildade de Davi foi tão grande que ele não aceitou aquela armadura. Sabe o que eu quero dizer com isso? Para de ficar querendo o dom dos outros, para de ficar querendo a armadura dos outros, porque Deus se contenta com o que tu tens. E Saul deu aquela armadura para Davi, e Davi fala: eu não posso andar com isso. Isso aqui é muito grande para mim. Eu não posso. E Davi vai para a guerra com o que tens. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não se contentam com o marido que tem, não se contentam com as coisas que tem, não se contentam com o bem que tem em casa, não se contentam com a comida que está na mesa, irmão. E nós todo dia temos que, né, agradecer a Deus pelo que nós temos, porque tem gente aí fora passando fome na África, né, irmão? Tem gente passando fome na rua, drogado, e você está aqui adorando ao Senhor. Meus irmãos, hoje em dia tem jovem que não quer adorar o Senhor, tem jovem que quer ficar na vaidade, tem jovem que está dentro da igreja de fofoca. Ei, irmão, a igreja não é lugar de fofoca, a igreja é lugar de adorar o Senhor. O Senhor está na casa. O Senhor está na casa. E a Bíblia vai dizendo aqui que o gigante debocha de Davi. Tem gente que pensa que é maior do que Deus e debocha na tua cara. Mas sendo que o teu coração, a tua fé é maior do que ela. Eu vou falar. Meu Deus. E o gigante chega e não faz nada com Davi. Davi somente cata 5 pedras. Enquanto você está catando suas pedras, o Senhor está te dando vitória. Enquanto você está buscando o Senhor está te dando a vitória. Porque tem muita gente hoje em dia que não quer nem buscar a tua pedra. Tem muita gente hoje em dia que não quer subir monte, não quer ler a Bíblia, não quer buscar o Senhor. Ei, irmão, a vida de evangélico não é bagunça. A vida com Deus é séria. Ai, ai, ai. É picaracantaraia. O Senhor está na casa. Ele quer fazer mover nesse lugar. Então começa a adorar o Senhor.
Santo toma conta do lar. O Senhor está nesse lugar. Ele quer livrar, Ele quer cortar. O Senhor está nesse lugar, comece a adorar. Irmão, eu estava aqui, o Senhor falou que estava dando livramento de morte. Nesse lugar. Ele estava dando livramento quem está aqui dentro. Que ia sair, ia morrer hoje. Mas o Senhor Deus livrou desse gigante. O meu Senhor lhe deu vitória. O meu Senhor lhe viu o clamor. E o Senhor aqui, né? Ele faz o mover Davi, né? Davi do tamanho de nós aqui, do tamanho da gente aqui na frente, e o gigante do tamanho desse lugar aqui, né, irmãos? Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, o tamanho do gigante, ele não descreve o tamanho do teu coração, não descreve o tamanho da tua fé, porque se você tem fé, você derrota cada gigante. Agora eu falo de gigante, eu lembro da muralha de Jericó. Eita glória! Aleluia! E Deus, Josué pergunta a Deus, o que eu não ia fazer? O que eu quero? Senhor, o que tu queres que eu faça? O que eu tenho que fazer, meu Pai? E eu admiro a confiança de Josué, que ele nunca teve medo da batalha. E assim deve ser comigo e contigo. Não tememos a batalha, não tememos a muralha. Porque essa muralha, com fé, ela vai cair. E Deus manda dar 7 voltas em volta da muralha. Mas eu falei, o que é isso, Senhor? É gente que busca, gente que louva, gente que sobe monte 7 vezes, gente que busca, gente que me ora de madrugada. Eu darei vitória. E a Bíblia vai dizer, né, que Davi, ele corta a cabeça do gigante. Né, meus amados irmãos? Davi, ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça, né? E ele chega lá, né? Ele leva a cabeça para mostrar para Saul, né? E quando chegar a tua vitória, você vai mostrar aqui minha vitória. Quem não acreditou aqui na vitória? Quem não acreditou, eu estou de pé. Quem acreditou, eu estou vivo. Quem não acreditou, eu estou aqui hoje. E tem gente que não acredita no teu ministério. Tem gente que não acredita na tua obra. Tem gente que não acredita. Mas no final vê tua vitória. Fica de boca aberta. Fica como pode acontecer. Foi meu Deus grande. Tudo que pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Irmãos, e Davi lá na frente. Davi lá na frente, ele é rei. Foi um dos maiores reis da terra. Né, meus amados irmãos? Irmãos, Deus, ele te unge antes. Né, meus amados irmãos? Davi foi um escolhido. O que eu entendo com isso? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Né, meus amados irmãos? Né? A Bíblia vai dizer, né, que os irmãos de Davi não acreditavam nele, zombavam dele, mas quando viram a vitória dele, não acreditavam. Aleluia! Meus amados irmãos, meus amados irmãos, Deus está nesse lugar, irmão. Irmãos, Mateus capítulo 21 fala, aquele que ora, crendo, recebereis. Tudo que buscardes, recebereis.
né, meus amados irmãos? Então nós devemos orar, irmãos, porque Jesus está às portas. Porque tem muito hoje em dia falando, Deus vai dar a tua vitória, Deus vai dar aquilo, Deus vai dar aquilo, mas não fala que Deus vai dar a salvação. Meus amados irmãos, vitória aqui na terra não é só o bem não, mas vitória no céu é ter a coroa da vida, é ter a salvação, porque não adianta nada ter vitória aqui na terra e chegar no céu, apartado de mim que eu não vos conheço. Não adianta nada chegar aqui, orar, pregar, cantar e chegar no céu, apartai-vos de mim. Vai ser triste, irmão. Vai ser muito triste, irmão. Né, meus irmãos? E tem pessoa aí que não acredita, né, meus amados irmãos? E a Bíblia vai dizer que Davi, depois dele ter matado o gigante, ele vai na sala de Saul, né? E ninguém acredita, né, em Davi, ninguém acredita. E Saul, ele já estava desesperado. Ele chegou a oferecer a sua filha. Quem está entendendo com isso? Tem gente que fica nervosa e quer entregar a tua bênção para outro. Na hora te julga, fala mal de você, né, meus amados irmãos? Faz fofoca, mas precisa da tua ajuda. E Davi, ele fala, né, com o seu irmão, né, meus amados irmãos? Ele abre e pergunta o que ele está fazendo aqui. Bem conheço a maldade do teu coração. E Davi fala, por que fazerei isso? E os irmãos dele castigava, massacrava Davi, né? Davi comia do seu resto, zombavam de Davi. E chega o momento de Davi se exaltar. O que ele fala? Por que eu faria isto? Né, meus amados irmãos? Não aproveite da derrota do teu inimigo. Não aproveite a derrota daquele que te odeia. Abençoa ele e ajuda ele. Não vai adiantar nada você fazer a mesma coisa e não ter a vitória. Né, meus amados irmãos? E Deus, ele é grandioso, porque no mesmo dia que o gigante estava ali, no último prazo, ele levou o Davi lá. E Davi fala, né? Quem é esse incircunciso, né, que afronta o Deus vivo? Né, meus amados irmãos? Porque tem muita gente com medo. E a Bíblia vai dizer também que quando o gigante chegou em cima do monte, todos tremiam de medo. O que eu quero dizer com isso? Não treme de medo por causa do gigante, porque Deus é contigo, porque o gigante não é maior do que tua fé, o gigante não é maior do que a tua história, o gigante não é maior do que Deus. Meus irmãos, a Bíblia vai dizendo que Davi se casa com a filha de Saul, né, meus amados irmãos? E ali, a partir dali, Davi foi um grande homem, né, meus amados irmãos? E também, meus amados irmãos, eu quero agradecer a cada pastor que está aqui, a irmã que está ali também, abençoada, né, que me fez esse convite maravilhoso, a minha mãe que está ali também, o missionário Jean que está aqui, né? Aqui é um ministério abençoado, né, irmão? Muitos não acreditam, né? Mas vocês estão aqui de pé, né, irmão? Né, irmão? Porque muitos não acreditam, muitos não dão crédito, muitos, né, falam, vai cair a porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, enquanto Deus não falar, Deus passa a porta, vai ficar aberta. E, meus amados irmãos, não adianta nada eu chegar aqui e falar que Deus vai dar a sua vitória. Não, meus amados irmãos. Deus vai dar a sua vitória se você estiver buscando, se você estiver crendo. Porque tem muitos falsos profetas que Deus vai te dar vitória e a pessoa está de qualquer maneira. Mas não é bem assim. Você dá a vitória
aquele que é merecedor. Ele está preparado, né, irmão, para receber vitória, porque muitos querem pegar a vitória e sair da igreja e ficar largado lá fora e de nariz em pé. Mas Deus não quer isso. Deus quer te dar a tua vitória. Deus quer te dar a tua vitória, e para você ficar aqui dentro, exaltando o nome dele, né, meus amados irmãos? E meus amados irmãos, eu quero dizer que nessa noite, né, que Deus está nesse lugar, que Deus está olhando para esse lugar, né, meus amados irmãos? E Deus, Ele vai falar para Davi, né? Deus muitas das vezes fala com Davi, aqui nos Salmos também, o Salmo do livramento, né? O Salmo do laço do passarinheiro, 91, né, meus amados irmãos? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.